Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão Especial da Câmara do Rio promove debate público sobre moradia popular no centro. Secretário de Fazenda anuncia durante reunião com vereadores a ampliação do auxílio carioca para os auxiliares dos ambulantes. E no 13 de maio, parlamentares falam sobre os projetos que ajudam a combater o racismo no Rio. E o Legislativo, ele tem uma participação fundamental na elaboração de leis para erradicar o racismo. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de mais um dia de votação no Parlamento Carioca. A sessão teve início com a discussão do recurso ao projeto de lei de autoria do vereador Gabriel Monteiro, face à decisão da presidência que entendeu como inconstitucional o projeto de lei que tinha como objetivo diminuir em 50% os valores de rendimentos dos vereadores do município. O recurso foi rejeitado por 45 votos contra, 2 a favor e 1 abstenção. Em primeiro lugar, existe uma regra para a fixação do subsídio do vereador e no ano passado nós fizemos esse decreto legislativo aqui que fixa o salário dos vereadores para essa legislatura. Segundo lugar, pelo artigo 15, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara, fica facultado a quaisquer dos vereadores a decidirem doar todo ou parte do salário. É só fazer um ofício à mesa diretora, a mesa pode acatar e faz-se dessa forma. Que esse projeto não pode prosperar, seja pelo viés da legalidade. Também entendo aqui corretamente que o projeto não encontra respaldo dentro do nosso regimento interno, mas também porque não é por aí que nós vamos resolver o problema da máquina pública. Todos os vereadores que acharem que devem doar todo o seu salário para instituições de caridade, para aqueles que precisam, podem fazê-lo. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, foi adiado por 6 sessões. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmado com a União a fim de possibilitar um melhor enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Nós precisamos reconstruir a confiança jurídica dos contratos na cidade do Rio de Janeiro, por um motivo muito simples, porque nós precisamos de investimento para a nossa cidade. Todo o intuito é fazer com que a nossa cidade ela volte a funcionar, volte a ser um centro de captação de investimento, inclusive privado. Não só público, mas também privado. Outros projetos de lei também foram discutidos. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Renato Moura, que inclui no calendário oficial da cidade o Dia do Designer, que será celebrado no dia 30 de maio como forma de homenagear os designers responsáveis pelas atividades artísticas e criativas de interesse público ou privado. E durante a sessão, os parlamentares também discutiram o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, Tiago Carribeiro, Dr. Carlos Eduardo e comissões de Justiça e Redação, Administração e assuntos ligados ao servidor público, assuntos urbanos e de esportes e lazer, que prevê o uso permitido na área do condomínio Wimbledon Park, localizado na Barra da Tijuca. Essa casa sempre deu, como eu disse, autorização para alienar terreno, como achava que aquele terreno deveria ser alienado. E assim continuará sempre. Mas cada vereador aqui conhece o bairro, conhece as necessidades, conhece a utilização do terreno e cabe a ele decidir se deva vender ou não. O projeto foi adiado por 4 sessões a pedido do líder do governo, o vereador Átila Nunes. A Comissão Especial de Moradia Adequada realizou debate público para tratar sobre o programa Reviver Centro. Apenas 5% dos cariocas moram na região. Lourdes é autônoma e mora no centro da cidade há quase 15 anos. Ela já viu a região passar por muitas mudanças. Quando nós chegamos aqui, o centro era completamente abandonado enquanto moradia. Ele, aos finais de semana e à noite, ele era completamente deserto e perigoso.
E daí para frente começou uma revitalização de vida mesmo, né? A vida chegou. E aí nós percebemos ou confirmamos que revitalizar o centro é trazer gente de verdade para o centro. O censo da população em situação de rua feito pela Prefeitura no último ano mostra mais de 7.200 pessoas sem um lar. O bairro com maior concentração é o centro da cidade, com mais de 1.100 pessoas. Transformar a região em um local com mais moradias é um dos desafios do poder público. A gente precisa recuperar o centro com moradia de qualidade para atender as famílias de baixa renda, né? Que a gente faça um bem bolado, que a gente consiga atender também outras famílias, mas não perder o foco dessas famílias. A Comissão Especial de Moradia Adequada realizou debate público para discutir propostas para habitação no centro da cidade. Apenas 5% dos cariocas moram na região. Cerca de 450 mil famílias cariocas não têm onde morar ou vivem em moradias inadequadas, bem como 35% dos cariocas trabalham no centro da cidade, sendo que apenas 5% dos cariocas moram no centro. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, participou do debate. Ele explicou que a prefeitura vai colocar em prática o projeto Reviver Centro. O programa prevê incentivos para atrair moradias para a região e, inclusive, a ideia é expandir para outros locais, como, por exemplo, a região portuária. O objetivo não é, obviamente, transformar o centro, que ele deixe de ser um local de trabalho, isso não é desejável, mas aumentar a proporção da presença de residências vai, então, permitir que o centro fique mais próximo de uma vida de bairro. Já há anúncio de empreendimentos residenciais no Porto com 1.200 unidades. A prefeitura vem atuando na região do centro. A Cinelândia passou recentemente por um processo de revitalização. Para este professor, é importante que o programa Reviver inclua moradores de todas as classes sociais. Um estudo recente do Observatório das Metrópoles mostra que na área central existem, no mínimo, 155 cortiços, envolvendo 2.450 quartos e 2.638 pessoas vivendo nessa forma de moradia. Cerca de 100 desses cortiços estão situados exatamente na delimitação do projeto do programa Reviver Centro. Portanto, quer dizer, a meu ver, é fundamental que o programa também crie um programa de cortiços. A Prefeitura atendeu a um pedido da Câmara Municipal e vai estender o Auxílio Carioca para os trabalhadores que auxiliam os vendedores ambulantes. O valor também será de R$ 500. Roberta trabalha no centro há mais de 4 anos. Desde o ano passado, ela viu as vendas despencarem com o esvaziamento da região central, provocado pela pandemia do coronavírus. Deu uma boa caída, né? A gente ficou muito tempo parado. Aí depois, agora esse ano de novo, voltou da paralisação. Deu mais outra caída novamente. Então, o movimento assim ficou bem fraco. Com a queda nas vendas, o reflexo dentro de casa foi imediato. A gente trabalha e a gente ganha do dia, né? Se a gente não trabalha, a gente não ganha. As mesmas dificuldades são enfrentadas por Carlos, que trabalha como ambulante no centro há mais de 30 anos. Caiu as vendas, chegaram a bater o recorde de 80% de queda da movimentação atual. A cidade do Rio tem registrado mais de 9.300 ambulantes, a maioria no centro. 49% deles têm auxiliares. É esse grupo que, a partir de agora, também passa a receber o Auxílio Carioca, no valor de R$ 500. O anúncio da ampliação do programa Auxílio Carioca foi feito após mais uma reunião dos vereadores do Rio com o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho. A Prefeitura está trabalhando para que na semana que vem nós já possamos disponibilizar esses recursos. São cerca de R$ 1.700.000 para esse auxílio de R$ 500 a cada um dos auxiliares. Tá? Então, esse é mais um projeto entre o Executivo com a parceria da Câmara Municipal. Os ambulantes cadastrados que trabalham nas calçadas e na praia já faziam parte do grupo que tem direito ao benefício do Auxílio Carioca. O programa só saiu do papel devido aos recursos que a Câmara do Rio repassou à Prefeitura. Para colocar esse projeto em prática, o Auxílio Carioca e o Auxílio Empresa Carioca, nós contamos com recursos da Câmara Municipal, 30 milhões para o Auxílio Carioca e 30 milhões para o Auxílio Empresa Carioca. Sem esses recursos, nós não poderíamos fazer esse projeto para atender principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas atividades
mais vulneráveis da cidade. Os vereadores comemoraram a extensão do Auxílio Carioca. São efetivamente 3.515 auxiliares que vão começar agora a receber o auxílio Carioca, né? As pessoas estão passando fome, né? E agora esse auxílio, de alguma forma, vai ajudar ali para botar um alimento, né, com as suas famílias. Os ambulantes poderão ter ainda uma outra vitória em relação ao pagamento da TUAP, a taxa de uso de área pública. Se no lugar de cobrar a TUAP de 2019, que venceu em 2020, será exigido apenas a TUAP de 2018, que venceu em 2019. Isso certamente colocará mais algumas famílias, algumas centenas de famílias, para receber o Auxílio Carioca, corrigindo mais uma injustiça. E você vai ver no próximo bloco, 13 de maio. Há motivos para a comemoração do Dia da Abolição da Escravidão no Brasil? A nossa equipe de reportagem ouviu vereadores e um historiador sobre o assunto. Vereadores se reuniram com o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, para discutir o chamado Acordo de Resultados, um programa da Prefeitura que gratifica os servidores pelo cumprimento de metas. Um dos pontos analisados foi a questão das multas de trânsito. Quando o assunto é radar, multa de trânsito, cada motorista tem a sua opinião. O que o senhor acha dos radares espalhados pela cidade? Eu acho um absurdo, isso é um ganha-nico. Radar é sempre bom porque é uma forma da gente respeitar mais ainda o pedestre. Eles estão espalhados em pontos estratégicos da cidade. Para muitos, o radar serve como medida educativa e é necessário. Para outros, uma forma do poder público arrecadar dinheiro. Hoje, na Câmara, o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, se reuniu com vereadores para apresentar o Acordo de Resultados, um programa de meritocracia que gratifica os servidores pelo cumprimento de metas previamente estabelecidas. A questão, no que diz respeito às multas de trânsito, deixava uma dúvida. Guardas municipais seriam gratificados à medida que multassem mais? A Prefeitura garante que não. O guarda não está nem contemplado nesse acordo de resultados. O guarda não vai receber nem mais nem menos se ele, com o palm top dele, com o celular dele, ele aumentar o número de multas. O vereador Pedro Duarte, que havia entrado com um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos do decreto do prefeito Eduardo Paes, que criou o acordo de resultados, ouviu o que disse o secretário. O decreto do prefeito ele busca trazer um bônus para os servidores em função de uma maior arrecadação de multa, uma arrecadação 60% maior, 120 milhões a mais por ano de arrecadação. Então, nosso projeto ele quer suspender esse decreto legislativo. Hoje, inclusive, recebemos o secretário e eu pontuei que ele pode e deve mandar a esta casa um detalhamento maior. Durante a reunião, foram apresentados também números relacionados a acidentes de trânsito. Apesar da diminuição do tráfego nas ruas durante o período da pandemia, o número de acidentes não diminuiu. A cidade do Rio tem hoje 787 radares, um número 9% menor do que havia no ano passado. De acordo com a Prefeitura, o principal objetivo destes equipamentos é o de reduzir o número de mortes no trânsito. Mais de 2 milhões de veículos circulam pela cidade todos os dias. 23% dos motoristas já receberam uma infração de trânsito nos últimos 5 anos. Desses, 63% são reincidentes, ou seja, foram multados mais de uma vez durante o mesmo período. A gente tem mais de 100 pedidos, são 115 pedidos de radar feitos pelos cidadãos, porque eles percebem a importância de ter um radar nas proximidades, né, onde eles circulam, para reduzir a percepção de perigo no trânsito. O que nós estamos cobrando desses membros dessas áreas é que, ao invés dele ter um prazo, por exemplo, de 45 dias para emitir o seu parecer no recurso, que ele tenha um prazo de 10 dias, 20 dias, para reduzir o tempo. A redução da burocracia é boa para a Prefeitura e boa para o cidadão também. Então, são essas exigências que estão sendo feitas dentro do acordo de resultados, não é indústria de multa, aumentar a arrecadação. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19. A expectativa da Prefeitura do Rio é imunizar com a primeira dose até outubro todas as pessoas com idade a partir de 18 anos. A vacinação será retomada na segunda-feira para os homens com 45 anos que estão nos grupos prioritários. 13 de maio é oficialmente o Dia da Abolição da Escravidão no Brasil. Uma data marcante, mas polêmica. Os integrantes do movimento negro consideram que os fatos históricos fortalecem o debate sobre a cidadania da população preta.
Mas lembram que essa cidadania, até hoje, não foi concretizada de fato. O Brasil teve um longo processo de escravidão. Aqui, no Cais do Valongo, funcionava não apenas um porto negreiro. Era também um local onde os escravos se recuperavam fisicamente para depois serem vendidos como mão de obra nos mercados. A história da escravidão no Rio de Janeiro é a história do maior porto escravista das Américas. É a história de pessoas que foram consideradas e vendidas enquanto mercadorias, mas que nunca incorporaram isso para si. Elas se rebelaram, elas se aquilombaram, elas formaram família e lutaram pela liberdade. A abolição não significou uma ruptura com o racismo. Dados do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, de 2019, do IBGE, destacou que pretos ou pardos tinham quase 3 vezes mais chance de serem vítimas de homicídio em 2017. Além da violência física, ainda enfrentam a desigualdade no acesso ao ensino e ao trabalho. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. De acordo com dados da síntese de indicadores sociais do IBGE de 2019, brancos ganham em média 69,3% a mais do que pretos e pardos pela hora trabalhada. Entre os jovens brancos de faixa de 18 a 24 anos de idade, 35,7% frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior. Entre os jovens pretos ou pardos, esse percentual era de apenas 18,9%. Enquanto nós não superarmos as consequências da escravidão, como racismo, desigualdade social e desumanização das pessoas negras, nós não seremos um país verdadeiramente democrático. A escravidão teve fim, o preconceito não. A legislatura tem papel fundamental de mudar esses paradigmas. Muitas pessoas deixam de praticar o racismo e também a injúria racial por medo das consequências punitivas das leis. E não por não existir o racismo dentro dos seus corações. E o legislativo, ele tem uma participação fundamental na elaboração de leis para erradicar o racismo. Muitos perguntam o que o legislativo pode fazer para ajudar a combater a mão de obra escrava que ainda existe no nosso país. A gente pode fiscalizar, pode denunciar, e eu disse que sim, pode também implementar ainda mais programas sociais e de educação. Lembrando que aqui é um país da diversidade. Vamos caminhar sempre contra o racismo. A escravidão brasileira foi a maior de todos os tempos, durou 300 anos e mercantilista. Temos apresentado projetos de leis para inclusão e saneamento básico dessa população, na saúde e também na educação e trabalho. Isso vai trazer inclusão e cidadania para essa população. Filhos de toda sorte, fato real de nossa história. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.